Olá, meus caros amigos, aqui fala Lucas Alves, começando mais um Papo Sacro Cast. Hoje vamos ter um estilo diferente de vídeo, uma ideia muito boa do Felipe, que é reagir a alguns vídeos de Marcus Eberlin, acho que todos eles, os 3 primeiros vão ser no Inteligência Limitada, né, e um vai ser uma palestra dele. Felipe, por favor, se apresente, você já é de casa, mas se apresente de novo, por favor. Eu sou o Felipe Forte. Forte é meu sobrenome mesmo. Eu sou formado em filosofia, em teologia, sou mestrando em educação, arte e história da cultura. E minhas áreas de interesse e estudo na filosofia é teologia natural, os argumentos para a existência de Deus. E na teologia é justamente a controvérsia, criação e evolução. E recentemente eu fui aprovado no Reasonable Faith para ser um diretor de núcleo. Então, eu sou um dos diretores de chapters no Brasil agora. Em breve vou começar as reuniões desse grupo, que é o grupo que foi intitulado como o meu blog sempre que é o Olhar Unificado. E eu estou aqui hoje para reagir a algumas falas do Marcus Eberlin. Eu poderia reagir a mais coisas, mas para não ter mais um podcast de 11 horas, eu acho que o que eu vou falar já basta já. Perfeito, então vamos começar. Tu quer começar por seguir a ordem mesmo daqui? Pode ser. Então, vamos lá. Deixa eu só desfixar. Pronto. Vamos lá. Se pedir para eu parar, eu paro, viu? Bota em tela cheia. Por 40 anos. Tá. Então, e eu achava que Deus tinha, inclusive, dado a partida no Big Bang. Eu vou botar em 1.5 para ficar tão lento. Pode ser? Se for muito rápido, você me avisa. Pode ser. Acreditava que existia o Big Bang e que Deus era aquela faísca que deu... E que, de fato, todas as evidências físicas e todas as evidências do cosmos apoiavam o Big Bang. Achava que a radiação cósmica de fundo era uma evidência para o Big Bang e tudo mais, e que as estrelas tinham se formado, as galáxias se estruturadas. 40 anos da minha vida. Eu dava aula sobre a evolução química, sobre a evolução bioquímica, falava do Big Bang, da nucleossíntese, como todos os elementos da tabela periódica teriam se formado nas explosões sucessivas de estrelas e tudo mais. Mas em 2008, eu fui desafiado pelo Augustus Nicodemos, né, Pirula? Foi seu chefe também lá no Mackenzie, né? Pirula foi maquinista também. O Nicodemos esteve aqui também. É muito legal. Já conheci o Pirula, porque ele me convidou. O Pirula me convidou para dar uma palestra. Não, eu não te conheci. Foi o Augustus que fez a ponte e falou pra e eu dei uma aula de design inteligente na aula do Pirula. Olha só. Foi 2008, 9. 2009? Talvez 9. Em 2008, o Augusto Nicodemos... Ele viu a aula? Ele tava lá. Assistiu, claro. Assistiu. Anotando tudo. Acho que eu não consegui convencê-lo muito bem. Não deu muito certo, né? Eu acho que os argumentos da época não eram muito... Cara, é realmente difícil assistir com esse João aí. O cara é muito chato, interrompe muito. E em 2008, o Augusto Nicodemos me convidou para o simpósio Darwinismo hoje, e naquele momento eu comecei a reavaliar minhas posições. Eu comecei a estudar melhor o Big Bang, e comecei a estudar melhor também a evolução. Aí eu percebi que, de fato, o modelo não tinha realmente aquelas evidências sólidas que eu acreditava que tinha. Então, por exemplo, de repente, o nada pega o nada para nada por nada e, bom, crio tudo. O início do Big Bang é um fenômeno bastante desvinculado das leis físicas. Inclusive, dentro da singularidade, diz que a física nem se aplicava lá, né? Que as leis da física nascem dentro daquela singularidade. Aí, como sou químico, depois que todo o processo ocorre, você tem uma nuvem gasosa em expansão. E essa nuvem gasosa em expansão, por tudo que eu conheço dos processos físico-químicos, dinâmica de partículas, de gases, que eu estudei na físico-química durante o meu curso, ela deveria continuar em expansão, eternamente. Aí eu percebi que o modelo, de repente, apelava para a matéria escura, que não tem nem partícula fundamental para fazer com que aquela massa se colapse em si mesmo. Falei, pá, tem algum problema aqui. Aí, de repente, você vê que mesmo com a ajuda da matéria escura, você precisa de ondas de choque. Aí eu fui ver que ondas de choque seriam essas, seriam explosões de supernova. Então, é um modelo que usa estrelas para explicar o nascimento das primeiras estrelas. Aí depois você fala, não, mas a poeira cósmica ajudou. A poeira é formada nas explosões das estrelas. Falei, epa, tem algum problema aqui. Aí como é que o modelo explicou? Porque em 10 a menos 34 segundos, até 10 a menos 36, né? O Vilela não, o Sergião, né, Sergião? Teve uma inflação.
uma inflação, uma força misteriosa faz com que o universo se expanda de uma maneira muito rápida, mais rápida do que a velocidade da luz, para homogeneizar, não é, toda a matéria e a temperatura. Falei, da onde surgiu isso? Mais um grande milagre do Big Bang, a inflação. Aí essa nuvem gasosa em expansão forma as estrelas. Olha, nem a matéria escura ajuda, você tem que ter ondas de choque, você tem que ter poeira cósmica. Aí as galáxias se estruturam. Tá bom, tudo bem. De repente começa a explodir, tem toda a nucleossíntese e forma uma poeira cósmica. Aí essa poeira cósmica forma os primeiros meteoritos lá, primeiras rochinhas, que agora, pelo modelo da acreção, vem colide, a energia cinética é transformada em energia interna. Aquela colisão funde as rochas e as rochas começam a se grudar. Eu brinco, né? Eu acho que isso é o efeito super bonder cósmico, né? Vai colando as rochinhas. Agora, uma rocha incandescente esfria e forma o planeta Terra. Naquela estrela, né? Aquela poeira cósmica que circunda as estrelas. E essa Terra, que se formou de uma rocha incandescente, esfria e não tem água. Aí disse, não, olha, vem, da onde veio essa água? Aí uma das teorias é que blocos de gelo foram atraídos pela gravidade de Júpiter e jogados na Terra. Eu digo, mas que mira sensacional, não? A Terra é pequenininha, os blocos bate aqui. Fomos medir a razão isotópica da água da Terra, hidrogênio, oxigênio, não bate com a água que nós temos aqui. A Lua ela é sobrenatural. Pelo modelo, a Lua não devia estar ali do lado da Terra, ela é grande demais. Ou ela seria atraída por gravidade ou repelida por gravidade. Aí vai no modelo, é assim, um astro, a Teia, né? Que bate na Terra, arranca a rocha incandescente e forma a Lua. Aí você vai ver a Lua, ela está no diâmetro certinho, na distância certinha, na gravidade certinha, para que a Terra tenha a inclinação certinha de 23 graus e meio, para que as estações certinhas se estabeleçam na Terra. Foram fazer um cálculo da viabilidade dessa colisão da Teia com a Terra, é zero, excede os limites probabilísticos de Borel. Foram lá, né? Acho que foram, né? Porque tem controvérsias. Foram na Lua, pegaram o material da Lua, eu creio que foi, tá? Mas pegaram o material da Lua, se a Teia tivesse colidido com a Terra, a composição química da Terra e da Lua seria diferente, deu igual. Aí você tem um planeta Terra com mais de 1.200 condições, estou fazendo essa lista, únicas que só a Terra tem. É como que esse planeta absurdamente bem estruturado teria se formado nesse processo. Então nós temos, né, nessa sequência do Big Bang, uma cascata de milagres sem santo, porque o meu milagre tem um santo, tá? Que é Deus. Sim. Mas uma cascata de milagres sem santos, que eu comecei a estudar à luz da química, da física, e eu comecei a estudar também, né, Sérgio, um pouco de astronomia, cosmologia, porque eu digo agora que eu virei um multidisciplinar, né? Eu não sou químico mais, eu estudo biologia, estudo bioquímica, estudo biologia molecular, genética também, a fundo, né? Cosmologia e tudo mais. Mas quando eu comecei a estudar, eu percebi que o modelo não fechava as contas. Aí vem o James Webb, tira foto, o universo não deveria estar pronto. Eu não tinha visto que ele negava também, ele era cético quanto à ida do homem à Lua, né? Ele diz que acredita, mas ele diz que tem controvérsias, né? Uma caixinha de surpresas. Felipe, fica à vontade. Bom, primeiro, para começar, eu não tenho absolutamente nada contra a pessoa do Marcus Everett. Eu conheço ele pessoalmente. Ele é uma pessoa muito divertida de conversar. Então, não é uma rixa pessoal com o Marcus Everett. É só uma questão de ideias, que eu acho que ele está equivocado em algumas coisas, e outras que ele talvez não tenha refletido direito sobre o que ele fala e quais os problemas que ele aponta e a forma como ele fala disso. Então, nesse primeiro corte, uma das coisas que qualquer um repara é que ele faz uma grande lista, né, de argumentos e solta todos de uma vez. Eu acho que na minha contagem deu mais de 10 coisas que ele falou, só tentando apontar problemas do Big Bang, problemas do Big Bang do começo até a formação de galáxias. Agora, se você reparar nessa grande lista, mais ou menos 5 ou 6 desses problemas não tem relação com o Big Bang. Não tem relação nenhuma, porque a formação da nossa galáxia e região espacial não refuta um evento que aconteceu antes dele. E aqui é um dos grandes problemas que eu acho que o Marcos e até mesmo o Adalto confundem, às vezes, que é a confusão entre o modelo do Big Bang e o evento do Big Bang. São duas coisas distintas. O modelo do Big Bang fala que o mundo, pelo menos até onde a gente consegue chegar, começou com um evento do Big Bang, e a partir disso tem uma história do cosmos, e o modelo tenta explicar essa história. Então, reajustes que vão acontecer no modelo são previsíveis. Ele não é um modelo definitivo. Na verdade, é de se esperar que qualquer modelo na ciência passe por revisões. Não são remendos, porque o João fala no podcast inteiro que qualquer coisinha que o Big Bang não explique ou não consegue explicar direito, precisa de um remendo. Não é um remendo. Ele precisa de uma reformulação em algum momento específico.
Então, essa ideia de apontar problemas no modelo, primeiro que não refuta o evento do Big Bang, e segundo que é de se esperar que hajam problemas com o modelo. Hoje em dia já se sabe que o modelo do Big Bang original provavelmente não estava correto. Inclusive, o próprio William Lane Craig não usa o modelo do Big Bang nas suas defesas do argumento cosmológico. Ele usa teoremas que apontam para uma origem do cosmos. Então, dessa lista toda de problemas que o Eberlin aponta, pelo menos metade não envolve o Big Bang. E a outra metade são problemas específicos de momentos da evolução cósmica. Só que esses momentos, por mais que não se consiga explicar direito, e alguns deles até se consegue explicar, não refuta a ideia central. Por mais que se admita que o modelo esteja provavelmente errado, ele ainda é a nossa melhor opção. Quando se fala de astronomia, astrologia, inclusive eu falei astrologia, né? Astronomia e cosmologia. Astrologia não tem modelo, gente. Astrologia é uma patifaria. A astrologia é mais pseudociência que terra plana. Só que nos modelos cosmológicos, modelos da astronomia, da astrofísica, o Big Bang é o melhor que tem hoje em dia. Só que não é só o modelo original do Big Bang, porque hoje em dia se usa muito a inflação, e a inflação não estava no modelo original do Georges Lemaitre. A inflação, inclusive, se chama de modelo inflacionário. E mesmo assim, esse modelo possui um início absoluto, que é uma previsão do teorema Borde-Vilenkin, que o Craig usa bastante. Então, tudo isso, essa lista de problemas que o Eberlin fala, ela não vai refutar. E, inclusive, eu acho extremamente estranho ele falar que isso convenceu ele a deixar de ser um Big Bangista, que é como ele fala. E por quê? Pelo mesmo motivo que ele fala no final desse corte. Ele fala, o meu milagre tem santo, esse milagre não tem santo. Tá, mas se você é um teísta, tudo aquilo que acontece de alta improbabilidade, principalmente porque vários exemplos dele envolvem ajuste fino, tem um santo. Na verdade, boa parte dos problemas que ele aponta contra o Big Bang, até mesmo ele chamar a inflação de um remendo, que o João chama, né, inflação de um remendo, e de algo ad hoc, né, que é a postulação de algo a mais que em tese seria desnecessário, são exemplos de ajuste fino. Então, eles fortaleceriam a defesa de um designer. Porque muitos desses exemplos envolvem ajuste fino. A inflação envolve um ajuste fino muito grande. Uhum. O desequilíbrio de matéria e antimatéria também. Então, de todos esses problemas, é muito estranho dizer que isso fez ele deixar de ser um teísta evolucionista, um Big Bangista. Porque tudo isso não é improvável para quem acredita em Deus. É interessante que ele, como você falou, parece querer formar um argumento cumulativo para tentar minar tudo que ele pode, que ele acha que está no espectro do ateísmo, do materialismo. Não, o Big Bang fala, ele começa por ele do nada citou a Lua, dizendo que a Lua é um milagre. Ok, tá certo, mas o que é que isso tem a ver? Tipo, um ateu também pode se deparar com esse problema e, ao mesmo tempo, afirmar que o Big Bang aconteceu, né? Que houve a inflação cósmica. Mas... Quando ele... Pode falar. Pode concluir. Eu ia passar para outro problema do que ele falou, que é... Ele está usando uma estratégia de debate que não é muito justa, que é a chamada do galope de Gish. Uhum. E o galope de Gish tem esse nome por causa acho que se chama Duane Gish, que era um criacionista. E nos debates dele contra a evolucionista, ele fazia essa chuva de argumentos também. Só que hoje em dia já se chama essa falácia de debate de galope de Gish,
porque ela é usada em vários contextos. E é uma falácia porque ela não dá oportunidade para o outro lado responder. Você faz uma lista de coisas e o outro lado, para responder cada uma, gastaria muito tempo. E o público fica com a ilusão de que só um lado tem muitos argumentos. Então, é uma estratégia que não é muito justa num debate. Isso é o resumo do podcast. Tanto é que acho que é o Hayek, né? Ele gravou um vídeo, ele gravou, acho que Jaime, né? Jaime gravou vários vídeos só respondendo o podcast nas questões que eles não podem responder na própria gravação, porque... E foi material o quê? 3 horas cada live que ele fazia. Porque o debate todo era só usando com base essa falácia. Foi muito injusto. E eles não davam tempo de falar. Quando eles respondiam um, aí Heberlin soltava outro, João começava a rir, falava alguma besteira também. Acho que o único comportado foi o Adalto. Por incrível que pareça. O Adalto foi extremamente educado, mas o João foi um problema no debate. O João não é cristão, né? Ele é de uma religião reencarnacionista. É sério? Que bebe aquela bebida lá, ayahuasca, não sei falar o nome direito, é aquela alucinógena. E eu não sei se ele segue exatamente a Bíblia, eu não sei, mas eu acho que toda vez que eu me deparo com um vídeo dele, ele dá um mau testemunho tremendo. Se ele for cristão, ele é um exemplo muito ruim de cristão. Se você ver um debate, o tempo todo ele tá rindo do outro lado. O outro lado explica uma coisa, ele não entende. Ele não consegue entender as coisas. Teve um momento no debate que ele pediu para o Jaime falar de um critério de falseabilidade. Como é que o Big Bang poderia ser falseável? E o Jaime explica: olha, o Big Bang, inicialmente ele previu a radiação cósmica de fundo. Se não encontrasse essa radiação cósmica de fundo, isso já seria um indício de falseabilidade. Isso já indicaria que o modelo está errado. Só que encontraram, então a previsão estava correta. O João não entendeu. O João perguntou logo em seguida: e como é que falseia o Big Bang? E o Jaime falou na hora: eu acabei de explicar. E tem vários momentos que isso acontece, não só nesse debate, mas em outros. Eu vi ontem um debate do João com o biólogo Henrique. Eu vi, era isso até que eu ia falar, que tipo, esse João, ele tipo xingou o biólogo, o Henrique lá. Até o momento, o Henrique não é cristão, então a gente não pode não pode cobrar dele esse bom testemunho, né? Só que e o Henrique ficou irritado uma hora. Começou a xingar o João de volta, porque o João não conseguia entender uma coisa, ele não conseguia parar para ouvir o outro. Ele não consegue parar para ouvir. O Henrique passou o tempo todo tentando explicar que o João não conseguiu entender o artigo que ele citou. Porque o artigo que ele citou não dizia que a Eva mitocondrial tinha 6.000 anos. Estava falando de outra coisa. E estava tentando explicar que o João tirou uma parte específica do contexto ali e ignorou todo o resto do artigo. Então, esse é um problema que acontece muito com o João. Ele não entende, ele não para entender o outro lado. Ele quer partir logo para a refutação. E como ele quer partir logo para a refutação, ele não tem tempo para tentar entender o que aconteceu. Ele se baseia numa interpretação nas coxas do que ele está ouvindo e do que ele está lendo e tenta responder aquilo que ele entendeu. Só que ele não consegue entender o outro lado. Isso eu não tô falando isso para xingar ele. Ele não está usando a falácia ad hominem, não. A gente está tipo, só comentando uma postura de João num debate. Tipo, não é uma argumentação contra João ou contra o que ele está defendendo, é só tipo uma análise como ele age, que a gente não acha correto, não acha ético, não acha saudável. Um diálogo com outras pessoas, no convívio social, não é uma coisa elegante a se fazer, principalmente num debate. E teve um momento no debate no Inteligência Limitada que o Pirula perguntou para o João se ele já tinha lido algum livro de dinâmica populacional. Porque o Pirula estava tentando explicar há uns 15 minutos o que era a Eva mitocondrial. Foi o que Pirula desenhou na mesa? Oi? Foi quando o Pirula começou a desenhar na mesa?
Ele passou muitos momentos desenhando. Eu não sei se nesse momento ele estava desenhando exatamente, mas ele ficou um tempão explicando o que é a Eva mitocondrial, ou Eva mitocondriana. E o João não entendia. O Pirula tentou o tempo todo falar. O que a gente pode concluir da Eva mitocondrial é que ela é o ancestral comum mais recente de todos os seres humanos vivos hoje. Isso não significa que ela foi a primeira humana e nem que ela era a única mulher. Então, e o João não conseguia entender isso. E aí o Pirula perguntou: você já leu algum livro de dinâmica populacional? E o João falou que não, porque ele não queria ler esse monte de hipótese sobre hipótese de hipótese. Então, ele já parte de uma ideia que o outro lado está errado, que o outro lado não sabe explicar nada, e que você precisa necessariamente de um designer inteligente, e de um mundo de 6 mil anos. O João tentava argumentar a partir de geologia usando foto. E aí o Sacani ficava explicando: não se faz geologia com fotos, você precisa ir lá estudar as rochas, ver o contexto da rocha e tudo mais, ver o tipo da rocha. E aí, e isso é um outro ponto que incomoda muito. O Sacani falou que, para tentar justificar uma coisa, o Sacani falou de dobramento de rochas. E o João e o Eberlin ficaram o tempo todo falando que nunca tinham visto uma rocha dobrar. Se você colocar no Google dobramento de rochas, não vai levar 5 segundos para você ver exemplos. Exemplos e explicações. Não é algo difícil. E teve aquilo também, onde o João ele começou a falar que ele bugou o chat GPT, quando ele perguntou sobre a detecção do nascimento de uma estrela. Ele disse que o chat GPT respondeu alguma coisa sobre a supernova. Uhum. Aí ele ficou todo pomposo, aí, ó, refutei, porque não sabe responder. Só que a resposta Jaime conferiu depois. A resposta está certa. Com a explosão de uma supernova, pode surgir, um tempo depois, uma estrela. Sim. Aí, tipo, ele não contou esses detalhes, ele não contou como a resposta do chat foi um pouco mais longa e, tipo, não só, supernova soltou isso e saiu correndo. Não, teve toda uma explicação por trás. Mas, como você falou, esses dois em específico, não vou generalizar para todos os criacionistas, talvez incluindo também o Super Xandão, que aí pode até combinar de comentar aqui, tem esse intuito de, tipo assim, estar fechado para a hipótese de que eles possam estar errados. Por quê? Porque uma coisa que eu sempre vejo você falando, eles levam em conta de que essa é a revelação bíblica, infalível. Eles levam em conta que a ideia... Tem um amigo meu que ele virou terraplanista, não sei se ele ainda é, e ele falou que, tipo assim, era uma verdade bíblica e que os conspiracionistas queriam que a gente não acreditasse nisso. Eu falei, cara, por causa da nossa salvação. Aí, cara, por que, tipo, alguém estaria se importando como a gente crê, como tudo começou? Ele, não, conspiração para afastar a gente de Deus. Eu citei Agostinho. Mas Agostinho disse que não era relevante para nossa salvação no que a gente crê, como Deus criou o universo. É um bug, ele parou de falar, mas parece que essa galera está comprometida com a pauta. Não, mas quando você fala que ele diz que tem uma conspiração, né? Geralmente envolve a NASA. Mas, cara, Tomás de Aquino já falava que a Terra era redonda. Na Grécia Antiga já tinham descoberto que a Terra é redonda, que é uma esfera. No livro de Platão, Sócrates fala isso. A física aristotélica não funciona se a Terra for plana. Porque o elemento da Terra ela tem que ser atraído pelo centro, né? E quando tudo é atraído pelo centro, você não tem um plano. Você tem uma esfera. Então a própria física aristotélica não funciona na Terra plana. Mas vamos passar para o próximo corte, para não ficar muito aqui só nesse. Certo, aqui, vamos lá. Você nem comentou, o que você acha do que ele citou da matéria escura e tal? A matéria escura, ela não é observada, mas não quer dizer que ela é um chute, que é uma postulação assim do nada. É baseado num cálculo que envolve a gravitação newtoniana e a questão da massa das galáxias. Porque a partir de cálculos, você chega a um
um número X da massa de uma galáxia. Tá? Um número X. Só que quando você calcula a soma da massa de todos os astros que estão naquela galáxia, então isso envolve planetas, estrelas e coisas do tipo, dá menos. Então tem massa faltando. Então essa massa que falta chamam de matéria escura, vem de dark matter, e o dark não é de escuro no sentido de tender a um preto, mas sim de dark, de obscuro, de misterioso. Então é assim que esse é um dos métodos que se chegou à conclusão de que a matéria escura existe. Então, não é algo que soltou do nada, precisamos da matéria escura para salvar o Big Bang. É algo que se infere, né? É uma inferência. Aí ele disse que isso é meio que ele dá a entender que é tipo assim, algo que os Big Bangistas, né, Big Bangistas, vão soltando para tentar remendar a teoria, né? Mas a maioria das coisas que ele falou, então, dá para se ter como inferência, é isso que você está querendo dizer? Existe uma base, então, para se... Tudo tem uma base. Os astrofísicos, os astrônomos, os cosmólogos, eles não estão lá chutando coisas só para salvar o Big Bang. Eles não estão preocupados com Deus. Nem a favor nem contra. Eles querem descobrir o universo. Então, independente de qualquer coisa, eles não querem salvar um modelo porque eles estão com vergonha, não, porque refutar um modelo padrão em qualquer área da ciência, você já fica famosão. O Einstein, quando ele trouxe a teoria de gravidade dele, de gravitação dele, ele não refutou o Newton, mas ele foi reconhecido como alguém que fez revisar a própria teoria vigente da física e da astronomia. Então não queremos que a nossa teoria seja tocada e tudo mais. Existe uma base para tudo que se fala. Pode ser que tenha uma base menor ou outra. Por exemplo, o multiverso não é considerado uma teoria, é uma hipótese. Por quê? Porque não existe algo que dê sustento a ponto de ser uma teoria. Existem algumas postulações a partir de algumas coisas, talvez, mas mesmo isso é tudo incerto e é só uma possibilidade. Então, é uma hipótese. Perfeito. Vamos lá para o próximo. Você quer dar o contexto do que ele vai falar agora? Eles estavam falando sobre a foto do James Webb. Passa primeiro e aí eu falo do contexto. Esse é curtinho. Vamos lá. Visões que o modelo fez falharam. O Michio Kaku, você conhece muito bem, ele aparece lá e fala assim, olha, temos que reescrever os livros de astronomia e cosmologia. O que é isso? Eu acho que fora de contexto das opiniões. A gente tem que admitir, a gente tem que admitir que as fotos do James Webb e as fotos do Hubble causaram uma revolução na cosmologia. Foi um terremoto, eu brinco, né, que atropelou, estão procurando a placa do caminhão, e agora estão tentando reavaliar tudo isso, tentando acomodar. Outro dia estavam fazendo os cálculos de distância, mudando a massa média das galáxias. Olha, bem, já erramos. Então, é um modelo que tem corrido atrás dos dados, tem adaptado o seu modelo à luz dos dados. Isso não é boa ciência. Acho que os modelos têm que... Bons modelos fazem boas previsões. Bons modelos fazem boas previsões. Bons modelos têm que ser falseados. E os dados falseiam o modelo, eles acomodam o modelo dentro do... O que é falseado? Você tem que ter uma maneira de, a partir dos dados, derrubar o modelo. Aqui é um tema que cobriu boa parte do debate, que é a questão do James Webb. E tanto o Eberlin, o Adalto, o João e vários outros fazem muito barulho por causa do que o James Webb viu, por causa das fotos tiradas do James Webb. O próprio fato da gente conseguir ver as galáxias a partir do James Webb refuta o criacionismo de Terra Jovem. Porque para a luz chegar, tem que ter levado milhões ou bilhões de anos.
Ela não dá para você colocar ela pronta aqui. A luz leva um tempo para atravessar o universo e chegar até aqui. E esse tempo, para essas galáxias, para a luz dessas galáxias ter chegado aqui, levou bilhões de anos. Então, isso por si só já refuta o criacionismo de Terra Jovem. E o próprio Eberlin fala isso no Flow. Ele não fala isso, né? Ele não admite que as fotos refutaram. Mas ele admite que o modelo dele, e eu coloco entre aspas porque não é um modelo, né? Não tem matemática, você não tem tudo aquilo que um modelo cosmológico precisa. Formulários, como diz. É mais uma ideia, né? É uma visão de mundo. Mas ele admite que não tem uma resposta para isso. Ele fala que sabe que o universo é jovem e que não entende, só não entende essa parte. Só que você vê, aquilo que ele chama de modelo não tem uma explicação para isso. Então precisa de um remendo. Nas palavras dele, precisa de um remendo. Eu vi ele dando uma resposta que era que Deus fez um milagre, tipo, era um milagre divino, tipo, é só uma ilusão, não existe essa distância toda do que a gente tá vendo, tipo, a gente só tá tendo uma ilusão, mas tipo, Deus fez e pronto, tá feito. O que para mim como é a falácia do Deus das lacunas, na teoria dele. Você acha que seria essa falácia? É um Deus das lacunas e também é um pouco ad hoc também, né? Uhum. Você está fazendo uma postulação desnecessária só para salvar a sua ideia, mas também gera um problema teológico muito grande, porque, ok, Adão tinha uma aparência de um homem mais velho, assim, no criacionismo de Terra Jovem e no criacionismo de Terra Antiga, Adão já foi criado adulto, ele tinha aparência de idade. Mas quando a gente fala do trajeto da luz das estrelas, não é uma aparência de idade, é uma aparência de história. E se a gente sabe que em toda a nossa história de observação, a luz demora um tempo para chegar, se Deus tivesse colocado a luz assim pronta, ele estaria mentindo através da sua criação. Eu já vi criacionista dizer isso, que ele usou para a luz, para a ideia da Terra, dizendo que a Terra é o que você falou também, o universo, que o universo tem aparência de velho, mas ele é jovem. Aí, tipo, a resposta seria essa, que Deus estaria enganando por meio da sua criação. Sim. Só que também é um raciocínio circular, porque pressupõe o criacionismo de Terra Jovem. Uhum. É interessante que eles acham que, tipo assim, pronto, eles se propõem a refutar o modelo, mas não tem nenhuma evidência também para se provar o modelo deles. É por isso que eu penso que o debate, muita gente que é criacionista de Terra Jovem, deu a vitória para o lado criacionista. Só que, de um ponto de vista objetivo, não tem como dizer isso, porque eles não deram nenhum argumento a favor do criacionismo de Terra Jovem. Uhum. Eles ficaram o tempo todo tentando rebater o Big Bang, e eles rebatiam sem entender o que um modelo é, o que um modelo cosmológico é. Eles tentaram refutar a geologia a partir de foto, e não dá para fazer isso. E na parte de biologia, foi muito tempo na Eva mitocondrial, e eles não conseguiam falar sobre isso. Aí o João dizia que não tinha lido livro sobre o assunto, e fica nisso. Então, se o debate é criacionismo e evolucionismo, precisa de um argumento ou uma evidência a favor do criacionismo. Nenhuma foi apresentada. Você pode até tentar refutar o outro lado, mas isso não é um caso positivo para a sua visão. Mesmo se eles tivessem refutado o outro lado, ainda não prova o criacionismo. Uhum. Perfeito. Vamos lá para o próximo. E isso também dá para dizer do lado evolucionista. Porque o ponto de partida ali foi o evolucionismo será que o evolucionismo está certo? Então, mas não teve um argumento a favor do evolucionismo. O que se pode dizer é que o outro lado não conseguiu refutar o Big Bang e não conseguiu refutar a evolução em nenhum dos momentos. Então, o lado evolucionista ainda está em vantagem. Perfeito. Vamos lá.
Deus disse, haja universo, e Haja houve luz. o universo. Pum, o universo apareceu? Não, acho que ele criou no primeiro dia, a Bíblia diz, no princípio criou Deus, os céus e a terra. Ele criou a matéria, só que a matéria não estava ainda estruturada. No quarto dia ele cria as estrelas, todo o seu universo. Então o que ele deve ter feito? Primeiro dia. Primeiro dia criou os céus e a terra. Dia também não quer dizer dia da gente. Essa é outra grande discussão. O Ion da Bíblia é 24 horas. Ou eras. Isso daí entrou com Darwin, com o darwinismo. 3.000 anos de interpretação do relato bíblico por hebraístas ao longo de 3.000 anos. Todos liam o Ion da Bíblia e diziam o quê? Dia de 24 horas. Claro. Eu tenho uma entrevista que eu fiz com o pastor Ayrton Williams, um grande entendido em linguística. Ele fala, Marcos, a palavra Ion, na realidade, não tem significado nenhum. Se eu falar manga pra você, o que eu falei, Vilela? Fruta ou a coisa O Ion também é assim. Ele pode ser períodos longos de tempo ou um dia de 24 horas? Pode, mas depende do contexto em que ele é usado. Opa! Não, mas acho que tá para parar ali mesmo. Okay. O resto não. Esse é um corte que tem mais a ver com teologia, né? Sim. E isso que ele falou do 3.000 anos de interpretação bíblica, Yom sempre foi entendido como um período de 24 horas. E depois não significava nada. Depois não significava nada. E dizer que foi só em Darwin que resolveram mudar isso. Não. Calma, vamos lá. Vamos voltar no tempo um pouquinho. Vamos ler os autores antigos. Tá? O Eberlin não é teólogo, então não posso cobrar ele por isso. Mas vamos ler antes de falar. Tá? Segundo Enoque, que é um apócrifo do Antigo Testamento. O autor de Segundo Enoque já dizia que os dias não eram de 24 horas. Ele dizia que os dias eram milênios. Então, para ele, os dias não são de 24 horas. Segundo Enoque, ali no começo da era cristã. Então, não são 3.000 anos de interpretação unânime. Mas é só segundo Enoque? Não. Pseudo Barnabé, a mesma coisa. Orígenes, a mesma coisa. Agostinho não era um criacionista de terra jovem. Agostinho acreditava numa interpretação, ele tinha interpretação literal, que não é literalista, são coisas diferentes. Mas ele também tinha interpretação alegórica do texto. E Agostinho dizia que os dias de Gênesis não são iguais aos nossos dias humanos. São dias totalmente diferentes. Isso para Agostinho. E, embora Agostinho acreditasse numa humanidade recente, ele não acreditava numa criação recente. Porque Agostinho acreditava que o mundo, antes de Adão, podiam ter havido incontáveis eras. E ele fala disso na Cidade de Deus. Então, é incorreto dizer que Yom sempre foi entendido como um período de 24 horas ao longo de toda a história do cristianismo. Justino Mártir também não entendia os dias como 24 horas. Se não me engano, Tomás de Aquino também não. Tomás de Aquino, assim como Agostinho, acreditava numa interpretação de criação instantânea, né, porque Agostinho via que a criação se deu em um instante, né? E os 7 dias, na verdade, são repetições do mesmo dia, só que descrevendo partes diferentes, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente. Então, a ideia de que em toda a história da igreja sempre foi entendido como um período de 24 horas, e só em Darwin que isso mudou, isso é um equívoco. É um equívoco bem grande. Agora, Orígenes era um criacionista de terra jovem, mas ele não era literalista. Ele era porque ele acreditava que cada dia era 1.000 anos. Se você tem 7 milênios, então a criação tem 7.000 anos. Hoje em dia, os hebraístas sabem que no princípio criou Deus os céus e a terra não é uma parte do primeiro dia. É uma oração subordinada que diz o que Deus foi fazer nos céus e na terra, que já estavam lá. Então, antes da semana de Gênesis, já existia a criação. Existia, nas palavras de Bruce Waltke,
um mundo pré-Gênesis. E esse mundo foi ordenado por Deus ali na semana de criação. Então, independente de contar a genealogia dos dias serem literais ou não, dos dias serem históricos ou literários, ainda assim, não dá para calcular a idade da Terra a partir do relato bíblico. Agora, eu acho que ele vai falar um pouco ainda depois do... Você consegue continuar aí um pouquinho? Consigo, sim. A manga da minha camisa tá curta. Então, a Bíblia, como todos os elementos linguísticos levam aplicados à estrutura do texto, dia de 24 horas. Inclusive, ele fala assim: Moisés, você já usou uma palavra para um significado que você sequer conhece? Milhões e milhões de anos, eras, não era um conceito. Não tinha esse conceito. Moisés nem sabia o que era isso. Entendi. Esse conceito vem com o naturalismo, o iluminismo, o positivismo, o darwinismo, milhões e milhões de anos. Pode dar uma pausa aí. Esse conceito, essa ideia de que o mundo antigo não conhecia eras, não está correto também. No livro On the Reliability of the Old Testament, eu acho que eu esqueci o nome do autor, mas ele fala especificamente dessa ideia, e os povos antigos já sabiam que a Terra era antiga. Eles já sabiam. E isso dá para saber porque existiam listas de reis que tinham números exagerados, de, por exemplo, reis que viveram 500 mil anos, e para dar uma idade antiga, assim, de desconhecida. Não visava ser um número literal, mas eles tinham a ideia de uma criação antiga já. Então, eles já sabiam que existiam eras, né, por assim dizer. E no próprio hebraico existem palavras que significam algo que poderia dar a entender como eras. Então, por exemplo, a própria palavra Reshit, né, que é traduzida nas traduções tradicionais, né, no princípio, ou princípio, ela não denota um ponto absoluto de tempo, ela denota um período de tempo. Então, e outras, por exemplo, como Olam, que significa um período de tempo, ela não é difícil traduzir essa palavra no português, mas ela dá a ideia de um período de tempo indeterminado até que alguma coisa se cumpra, alguma coisa específica, de acordo com o contexto que ela é usada. E a própria palavra Yom, ela não necessariamente não é que ela não tem significado. Ela simplesmente significa período de tempo. Agora, realmente, o que vai definir esse período de tempo é o contexto. Só que o contexto de Gênesis, ele não necessariamente implica que esses dias são históricos. Eles podem ser apenas recursos literários do autor para dividir o período de criação de uma forma que deu a mensagem etiológica que ele quer, que é para fundamentar o quarto mandamento. Por isso que quando você vai ler Gênesis 1, os dias eles são espelhados. Que nem eu falei no outro podcast que eu participei aqui, que os dias são espelhados. O primeiro dia, luz e trevas. O quarto dia, sol, lua, estrelas. O segundo dia, você tem a divisão dos mares. O quinto dia, criaturas das águas, criaturas dos ares. Então, criaturas das águas e dos ares. Então, é uma estrutura espelhada. O único dia que não tem um espelhamento é o sétimo. O terceiro dia, vem a terra. O sexto dia, as criaturas da terra. Então, é como o Meredith Klein diz que os 3 primeiros dias fazem os reinos, os 3 últimos dias fazem os reis. Aqueles que dominam certas regiões. Mas isso não quer dizer que os dias são históricos, mas sim que o autor só dividiu de forma literária para passar uma mensagem teológica. É por isso que quando você compara Gênesis 1 com outros relatos de criação na Bíblia, os outros relatos não têm os 7 dias, porque nesses não tem esse propósito teológico de mostrar o cosmos como o templo de Deus.
Agora, tem uma coisa que eu queria comentar, não tem a ver com esse corte, tem a ver com o anterior, é que eu esqueci de comentar. A gente não contextualizou direito ele, né? É verdade. E aí tem mais algumas coisas que eu queria comentar. Então, o corte anterior é o corte do James Webb, que ele fala lá que o James Webb refutou o Big Bang e eu comentei o que eu comentei. Naquele contexto todo, eles estavam falando, o Eberlin estava falando que a foto do Hubble, quando ia apontar, quando o Robert Williams ia apontar o telescópio para tal lugar, acreditava-se que não ia encontrar nada. E realmente o Eberlin não está mentindo sobre isso, mas não é por causa da Era das Trevas ou qualquer outra coisa. Não é por causa do espaço. É porque, se você for nas entrevistas que o Eberlin leu, e é por isso que quando o Jaime manda o e-mail, o Robert Williams diz que eles já sabiam que ia encontrar alguma coisa. Eles já sabiam que ia encontrar alguma coisa naquele lugar que foi observado. Mas quando você lê as entrevistas, você percebe que a dúvida não está na observação do espaço. A dúvida está na capacidade do Hubble de fazer a observação. Agora, e quanto ao James Webb? Ele não deveria... Será que ele não faz a gente ir de volta para back to the drawing board, que o Eberlin usa a expressão, né? Ele não vai fazer revisar todos os livros de astronomia, como o Michio Kaku disse. Esse é um outro problema. Se você for na entrevista completa do Michio Kaku, ele fala tudo isso mesmo, mas logo depois ele fala: existem outras possibilidades. E ele diz que ele mesmo acredita que não são galáxias, essas galáxias supermassivas que não deveriam estar prontas naquela região, esses candidatos a galáxias, né? Ele diz que ele acha que esses candidatos a galáxias não são galáxias. O Michio Kaku diz que acha que são buracos negros supermassivos. Então, no contexto, o próprio Michio Kaku dá outra explicação. Perfeito. Perfeito. Tem uma pergunta que eu queria fazer também para você, que eu não sabia se ia aparecer no vídeo, por isso que eu não fiz ainda. O Jaime, ele fala... É Jaime, né? Para não errar de novo o nome. Isso. Ele estava respondendo uma questão... Eu não lembro se foi João ou foi o Eberlin que falou, acho que foi João, sobre a teoria do Big Bang ser sobre a origem do universo. Aí falaram que o Sérgio, ele posta vídeos falando isso, e aí o Jaime responde que, tipo, o Sérgio está errado, e que a maioria dos livros que tratam sobre isso está errado, que a teoria do Big Bang não é sobre a origem do universo. Uhum. Popularmente, até no meio apologético, tem muitas pessoas que usam a teoria do Big Bang como se fosse um aval da criação. O que é que você pode comentar sobre isso, Felipe? O modelo do Big Bang, ele possui as evidências que possui, né? O desvio das galáxias para o vermelho, que é o redshift, né? A relatividade geral de Einstein, a radiação cósmica de fundo e mais algumas coisas. Então, a ideia do Big Bang, de que o universo está expandindo e, em algum momento no passado, ele teve um começo, isso é a ideia primária do modelo. Só que, quando você chega na parte das partículas subatômicas, que é na parte da era quântica, né? Quando o universo era bem pequeno, o modelo não consegue fazer uma previsão do começo. Uhum. Porque o modelo se baseia em relatividade geral. E na era quântica, a relatividade geral não é o que domina. Então, no modelo, ele, embora torne a probabilidade de um início maior, de um início absoluto maior, ele não postula um início absoluto. Hoje em dia, pelo menos, o modelo do Big Bang, que é o lambda CDM, se não me engano, ele não vai
postular um início. O início é incerto, mas ele dá uma probabilidade maior de ter havido um começo. Agora, isso significa que é errado usar o Big Bang como um aval para defender a ideia de um Deus criador? Eu acho que não, porque, como eu disse, aumenta a probabilidade. Só que o próprio Craig, como eu disse, ele não usa o Big Bang. Ele usa a previsão do modelo original, que é de que o universo teve um começo, e para sustentar isso, ele usa o teorema Born-Guth-Vilenkin, que funciona em qualquer universo em expansão. E ele não depende de uma teoria de gravidade quântica completa, porque ele não se baseia em relatividade geral. Ele só se baseia na taxa de expansão do universo ser contínua através da sua história. Então, até modelos cíclicos, por exemplo, ainda são passíveis de um começo, de acordo com o teorema. Mas tem uma coisa que o Jaime ele fala, que é que o Georges Lamaitre ele falou que o Big Bang postulava um começo por causa das convicções religiosas dele. E isso foi um boato na época que surgiu, mas o Georges Lamaitre ele disse que não queria misturar as duas coisas. Ele não gostava de misturar as suas posições teológicas com as suas posições científicas. Como é o nome do elaborador dessa... É um cálculo, né, que o Craig usa para se provar a existência, o começo do universo a partir da expansão. É tipo um cálculo matemático, não é? Uma equação. É um teorema. Como é o nome do teorema? Que é o nome do autor que Craig até já trocou o diálogo, não foi? É o teorema Born-Guth-Vilenkin. Pronto, Vilenkin. Tá lembrando o nome dele. O Alexander Vilenkin. Sim. Posso continuar o vídeo? Pode. Eu não sei se vai ter mais coisa nesse vídeo, mas continua pra gente ver. Ok, qualquer coisa vai pulando. A gente começa a ler a Bíblia e encontrar lá eras, que Moisés sequer conhecia esse conceito. Então 24 horas. Então, primeiro dia, Deus cria a matéria, luz, energia, põe a Terra no seu universo. A Bíblia diz que no quarto dia ele cria as estrelas. Isso quer dizer o quê? Então os caras falam assim, não, é que Deus criou uma atmosfera não transparente. É tudo adaptação para tentar adaptar o texto bíblico à ciência de homens. No quarto dia ele cria as estrelas. As estrelas, ele cria o universo. Astros, não é, que seria talvez a melhor interpretação do texto, da palavra em hebraico. Ele cria as estrelas, os planetas, galáxias e tudo mais, no quarto dia. Então o que ele fez? Ele chamou a existência do nada? Não, ele estruturou o universo. Como você já viu aqueles filmes de planta, quando você planta uma sementinha e ela cresce, só que eles aceleram semanas. Eu só acho, tá? Eu não tenho certeza. Eu vou ter que perguntar pra ele, tá? Pra quem? Pra Deus? Pra Deus, claro. O milagre foi ele que fez. Pô, a gente fica tentando explicar milagres com processos naturais, não dá certo, dá? Como que Jesus ressuscitou Lázaro? Ou você acredita ou não, né? Ele falou, ele reverteu o processo, não reverteu? O Lázaro cheirava mal. Como que Jesus andou sobre as águas? Não era surfista? Ele usou alguma das forças naturais? Não. Não, Deus tem virtudes que a Bíblia diz que a gente não conhece, que a gente não domina. Tá. Sobre o quarto dia, não necessariamente Deus criou os astros no quarto dia. A palavra hebraica assá, que é usada ali, ela pode ser literalmente traduzida para preparar. Então, só porque a tradução em português traz fez ou criou, não quer dizer necessariamente que os astros foram feitos e criados ali naquele dia. Ele pode ter muito bem preparado os astros ali. Outra coisa, como eu disse, os dias podem estar num arranjo literário, então não necessariamente o quarto dia aconteceu nessa ordem. Podem ter sido eventos, pode ter o que o autor está querendo dizer, não é uma ordem cronológica, mas sim que aquilo pode ter acontecido antes, e como o autor não sabia, ele só sabia que Deus fez, ele colocou num arranjo específico para passar a mensagem teológica. Uhum. A gente não pode ter a ideia de que inspiração divina significa que Deus cochichou no ouvido do autor. Não cochichou, não é isso que inspiração significa. E uma outra coisa que é o conceito de criar. O que é criar? Né? Existe toda aquela discussão que vem do John Walton, principalmente,
de que criar não significa criação material, significa separar, dar nome e função. Isso, se criar no contexto do Antigo Oriente Próximo for separar, dar um nome e dar uma função, ou seja, ordenar, então o Sol, a Lua, as estrelas podiam muito bem já estar lá e foi atribuída uma função para eles ali, que é dominar o dia e a noite. Então nada no texto assim implica necessariamente que os astros foram criados no quarto dia. Uhum. Tem mais alguma coisa que ele falou que eu não... Não, falou só que na questão dos milagres, mas não foi relevante, não. Acho que esse vídeo vai ser só isso. Ele... tem mais uma coisa que ele falou que ele... como é que Deus fez o milagre? Aí ele citou o vídeo da plantinha, né? Que cresceu nos filmes acelerados, né? E tal. Só que quando a gente lê o texto de Gênesis, não dá para atribuir essa ideia miraculosa ao crescimento das plantas. Porque o texto diz, e disse Deus, que a terra produz a vegetação. E logo depois diz que a terra produziu a vegetação. Não diz que Deus trouxe um milagre, mas que a terra, sob o comando de Deus, produziu a vegetação. E por que isso está ali na narrativa? Porque no Antigo Oriente Próximo não existia separação entre natural e sobrenatural. Qualquer ação natural também era sobrenatural para eles. Então, até nos dias de Moisés, quando uma árvore crescia, é porque Deus estava fazendo crescer, mesmo que processos naturais estejam envolvidos. Tudo envolvia o divino naquelas culturas, naquela cultura do Antigo Oriente Próximo. Então, quando o texto diz que a terra produziu, Deus ordenou, mas nada ali diz que houve uma aceleração. Na verdade, pelo texto sozinho, a gente conclui que não, porque é a terra que produziu e não Deus que acelerou o processo. E essa hipótese foi até ridicularizada por Craig. Craig disse que ou a natureza foi fazendo gerar-se por si mesmo, ou Deus deu eu esqueci o nome do efeito, onde deixa tudo mais rápido, que é o efeito que Eberlin disse que Deus fez fazer. Isso é meio que... Deus fez fazer, foi redundante. É uma tentativa de fazer o texto encaixar naquilo. Sim. Porque uma planta, a terra produzir uma planta não cabe em 24 horas. Então você tem que acelerar o processo de algum jeito. Exatamente. Eu acho que ele ainda fala aqui uma refutação ao Big Bang. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu botar aqui enquanto eu procuro. Pela Bíblia, que o universo poderia ser formado rapidamente e tá existindo no que a gente chama aqui, né, do que vemos na nossa realidade há poucos anos. Milhares, não milhões. E mas a então, foto do James Webb mostrou claramente que está usando o James Webb para provar que o universo é jovem e a Terra é jovem. A gente está barrotado, atolado de evidências de que o universo é jovem e a Terra é jovem. Quantas horas nós temos aqui? Cara, fica à vontade. Não sendo que nem o do Pirula que foram 9 horas, né? Né, Paquito? A gente precisa ter vida também aqui, né? Eu trouxe uma colinha aqui, mas não vou pegar, tá? Não preciso, eu lembro de todas. Para eu pausar? Acho que não tem mais nada que já não tenha sido comentado aí. Acho que vai ser mais repetido dos outros que a gente viu. Que, Felipe, vamos fechar por aqui esse. Quem sabe a gente fazer uma parte 2 até reagindo a outras coisas também. Eu vi que você fez um material sobre aquele satanista que foi aí no Vilela. Vou deixar na descrição esse link para vocês lerem também. Quem sabe a gente faz uma live sobre isso. E é isso. E também tem lá tem lá no site do Olhar Unificado, tem 6 partes de reflexões sobre o debate. E são textos muito longos, mas porque precisa ser longo, né? Então, cada ponto que eu achei relevante foi comentado lá. Então, se alguém quiser ir lá dar uma olhada, só aparecer. Pronto, perfeito. Eu vou deixar o link do site dele aqui e vou também deixar a primeira parte, aí o pessoal vai achando lá o resto das outras 6 partes. Que eu vejo na hora, se eu quiser até botar as 6 mesmo, para ficar mais fácil a pesquisa do pessoal, e também boto do Vic lá, Vic alguma coisa. Vic Vanilla.
Esse aí também foi engraçado, eu quero ver sua resposta. Felipe, muito obrigado por esse projeto novo que você deu a ideia, e vamos botar para frente. Pode se despedir, fique à vontade. Foi bom estar aqui no Papo Sacro Cast para comentar isso. Agradeço pela oportunidade, né? E lembrando que a gente não tem nada contra o Eberlin, não temos nada contra a pessoa do Eberlin, só não concordamos com as ideias dele. Tá? E eu achei que seria relevante falar sobre esses pontos. Então, muito obrigado pelo espaço e nos vemos numa próxima. Exatamente isso. Eu acho que você concorda que ele é nosso irmão em Cristo, cremos na salvação dele, assim como a do mais velho, que eu esqueci o nome agora, o professor, que o seu Nêmesis, o Adalto? Adalto também crê na questão da salvação de Adalto, são nossos irmãos em Cristo. O João não sabia, eu achei que João era cristão. Respeitamos o João como pessoa também. Nossa discordância divisões, uma questão teológica, uma questão científica. Eu acho que tem muito material na internet sobre uma refutação científica às visões desse podcast do Eberlin, e acho que faltou um pouco da questão teológica também. O Felipe veio aqui suprir essa carência, e vamos continuar nesse projeto. Quem sabe alguns outros vídeos a gente vai conversar mais aqui. E por enquanto é isso, pessoal. Muito obrigado, Deus abençoe vocês, seus estudos, e fujam da Terra Jovem, pelo amor de Deus. Valeu. Tchau, tchau.